Bueno, muchas gracias a todos por participar de este encuentro. Es un honor, una alegría muy grande para nosotros desde Vaivem, acá desde la Semana de Cine Portugués, poder juntarlos a todos, poder conversar sobre vuestras películas, sobre esta temática también. Quisiera empezar, porque es importantísimo, agradecer a las instituciones que nos apoyan, a la Embajada de Portugal en Buenos Aires, al Malva, que es nuestra sede desde la primera edición, al Camões, que nos ayuda y nos apoya desde el primer momento también, a la Fundación Carlos Gulbenkian, que nos permite también subir unos escalones en la apuesta, en la propuesta, y bueno, y básicamente a João Ribeirete, que es el agregado cultural acá de la Embajada de Portugal, que nos permite también hacer este proyecto hace varios años. Y bueno, este encuentro se da, bueno, ahora les agradezco a ustedes, este encuentro se da en el marco de un foco que tenemos en la programación hace ya 3 años, acá en la Semana de Cine Portugués, el foco en el postcolonialismo, y es bueno, es como un momento siempre de la programación en la que nosotros nos proponemos ah, pensar, porque hay mucho para decir todavía sobre este tema, hay mucho para rever, gracias a películas, a trabajos como los vuestros. Nosotros desde Vaivem, al hacer esta Semana de Cine Portugués, asumimos, porque queremos asumir, porque nos parece, más allá de pertinente, nos parece fundamental asumir una responsabilidad como curadores también y traer temas que deberían estar en las mesas de todos y en el orden del día. Este es en especial en este caso en particular, que se sabe tan poco de lo que fue el colonialismo en la época colonialista, acá de este lado del mundo, de lo que fue Portugal como el colonialismo, el postcolonialismo, y como todavía eh, no se tiene noción de que pasados 45 años de las independencias de los países que fueron ocupados por Portugal, en especial los países africanos, que el colonialismo en Portugal continúa vivo, vigente, cuyo máximo legado es el racismo. Eventualmente esa es la parte como que es como el residuo que llega hasta acá, pero no es palpable, o sea, no se tiene noción de que nosotros hubo una narrativa que fue construida en ese periodo que todavía sigue tiñendo y trazando la estructura cultural portuguesa, como somos un país todavía donde el colonialismo sigue afectando las relaciones entre las personas, los ciudadanos y en la propia organización social. Entonces, sentimos que reconocer estas continuidades colonialistas se hace fundamental para repensar la historia, o sea, se hace fundamental repensar la historia para poder entender, ocuparnos del presente y poder planificar un futuro, pero un futuro en serio, que signifique para Portugal y para el mundo compromiso y noción de que, bueno, estamos todos acá por algo, ¿no? Y tenemos justo este año 3 películas que nos ayudan a pensar desde 3 perspectivas tan diferentes, tan fuertes también, sobre estas realidades. Y bueno, en especial tenemos Soñamos un País, Camilo de Sosa, que está acá con nosotros, Isabel Noroña no está, pero está también. Agradezco mucho tu presencia, es muy inspirador ver en primera persona tu película, en primera persona los testimonios de lo que fue la época digamos, post-colonialista en Mozambique, que tiene residuos hasta hoy, ¿no? Lo que fue esos movimientos, por todo el proceso de la independencia en Mozambique. Y después también tenemos a la película O Fin del Mundo. Agradecemos también mucho la presencia de Basil, que vuelve a un barrio marginado de la ciudad de Lisboa, Joguaira. Nosotros acá en la Semana de Cine Portugués, en la primera edición, programamos A Te Ver a Luz, otra película tuya, y somos grandes admiradores también de la manera como desde
tu lugar de la escrita y de la dirección de tus trabajos piensas y nos ayudas a entender la desigualdad social, estructural, institucional que está tan presente también en la sociedad portuguesa, en especial en las comunidades afrodescendientes. Y finalmente Guerra nos da otra perspectiva de Marta Barroso y José Oliveira, gracias también a ustedes, nos da otra perspectiva de esta temática del colonialismo, postcolonialismo. Aquí en Argentina, que es la realidad que conozco, tenemos también una temática, hubo una guerra de Malvinas con Inglaterra, en la que también dejó tantos veteranos abandonados por el Estado y es una temática también presente y también eh, fundamental del postcolonialismo, que es mirar al pasado y entender que muchos de esos hombres que fueron enviados para las guerras coloniales tampoco tenían bien noción a dónde iban a estar, qué iban a encontrar, y cómo eso dejó marcas en ellos y en todos nosotros, porque somos también sociedad con ellos y nos tenemos que hacer cargo. Bueno, y finalmente mi agradecimiento enorme a João Riverete, el agregado cultural de la embajada acá, que es nuestro cómplice desde hace muchos años y es un placer enorme que hayas aceptado, João. Aparte sos un amigo y, y muchas gracias y ya me callo. Esta conversación va a ser en portugués, ellos van a hablar en portugués, ustedes van a hablar en portugués. Será subtitulada a la brevedad y ojalá esto que yo estoy diciendo sea cortado muy pronto, porque significa que ya todos acá de este lado del mundo van a poder escucharlos y entender perfectamente lo que dicen. ¿Se entiende por ahí algo? Les pido que por ahí, si es posible, que hablen despacio, porque acá de este lado del mundo, con el Brasil acá al lado, el portugués hablado más despacio se entiende bastante bien. Así que les pido colaboración en este sentido. Y me callo, y me voy, y los dejo. Muchísimas gracias, que lo pasen muy bien. Gracias de nuevo. Bom, eu queria começar, vou falar em português, não é? Como a Maria João começou por dizer. Eu queria começar por agradecer muito, em nome da Embaixada de Portugal e do Instituto Camões, a oportunidade que me deram de falar com estes realizadores que fizeram estes filmes que pessoalmente eu gostei imenso de ver. Então, na verdade, um privilégio. É um privilégio poder falar com pessoas que fizeram filmes que eu gostei de ver. Não é? E então começo por agradecer muito à Vai Vem esta oportunidade e também agradecer, em nome da Embaixada de Portugal e do Camões, aos outros parceiros desta 8ª Semana do Cinema Português, ao Malba, ao Centro Cultural Recoleta, à Gulbenkian, à Universidade de Itela, entre outros. Eu começaria por apresentar muito brevemente estes 3 filmes, porque trata-se, na verdade, o desafio que eu tenho em mãos é um desafio quase impossível. Porque trata-se de 3 filmes muito diferentes e que devem ser respeitados justamente na diferença, nas suas particularidades. As suas particularidades devem ser respeitadas. E falar de 3 filmes tão diferentes numa hora é muito difícil. É muito difícil. E assim eu resolvi isolar 4 tópicos que eu vou procurar respeitar ao longo desta conversa. Né? E esses tópicos dizem respeito à contextualização, não é? À forma como surgiu o filme em causa, não é? Os 3 filmes, como é que eles surgiram, quais é que foram as particularidades da produção e da realização de cada um deles. Depois um tópico que é comum aos 3, que diz respeito ao cinema e à memória, à utilização da câmara como uma testemunha de alguma coisa. O terceiro tópico que eu isolei, que também seria comum aos 3, seria então este tópico do pós-colonialismo, não é?
São 3 filmes que se centram na época que veio depois de uma época colonial, e também que lida com conceitos como a invisibilidade ou a marginalidade. Não é? São filmes que procuram trazer luz sobre uma realidade político-social e temporalmente situada depois da época colonial, e essa realidade foi tornada de alguma forma invisível ou marginal. Não é? Então este seria o terceiro tópico. O quarto, ou seja, esta conversa vai terminar neste quarto tópico, que diz respeito à recepção destes filmes, como é que estes filmes foram recebidos. Não é? Bom, e então, eu começaria, eu começaria por uma apresentação, uma leitura muito breve destes 3 filmes. Sonhámos um País, de Camilo de Sousa e Isabel Noronha, apresenta-se como um documentário. É um documentário que registra um encontro. Não é? Um encontro entre camaradas que lutaram pela Revolução e pela independência de Moçambique. Camilo Sousa, Aleixo Caínde e Julião Papal. O cinema aparece aqui como um encontro. Não é? É um cinema, mas é também um cinema para ajudar a compreender uma realidade que ficou invisível, a que tentaram invisibilizar. Não é? Então é um cinema para tentar compreender o que aconteceu depois da independência de Moçambique, não é? O período que veio a seguir. O Fim do Mundo, do Basílio da Cunha, já se apresenta como uma ficção. Não é? É uma ficção, mas é como o terceiro filme que aparece aqui, é uma ficção construída em cima do real. Não é? É uma ficção com não atores, com pessoas que são residentes daquele bairro da Reboleira. Não é? Mas não deixa de ser uma ficção. Não é? Não deixa de ser uma ficção. É uma ficção que propõe vários arcos, há vários arcos, e podemos depois falar disso, mas há um arco narrativo que vai de um batismo até um funeral. Não é? Faz esse arco narrativo. Mas também há um arco que vai desde a realidade cotidiana, comunitária, reconhecível, não é? Até outra realidade paralela, invisível, marginal, com crimes, com homicídio, e a determinado momento alucinada ou surreal, não é? Com um cavalo branco, a explosão de uma retroescavadora como demonstração de amor, etc. Não é? Ou seja, há esse arco que também vai da realidade até à desrealidade, se vocês quiserem. É um filme que me parece ter um antecedente literário, evidente, que é o Crime e Castigo, de Dostoiévski. É? Será uma espécie de Crime e Castigo na Reboleira. E também tem antecedentes fílmicos, não é? Tem vários antecedentes fílmicos, e eu destacaria entre os antecedentes fílmicos um filme português que me parece ter servido de referência, que é o Quarto de Wanda, de Pedro Costa. Não é? Aqui existe nós também assistimos a um bairro que se está a desfazer, e nós não é? Como no Quarto de Wanda, e também entramos num espaço de intimidade de uma personagem feminina. No caso de Pedro Costa era Wanda, no caso de Basílio da Cunha é o quarto da Yara. Não é? Ou seja, isso também... pronto. Pedro Costa também parece ser uma referência para o terceiro filme, não é? O filme Guerra, de José Oliveira e de Marta Barroso Ramos, o filme mais recente dos 3, mas será talvez o Pedro Costa da Juventude em Marcha. Não é? Esse parece-me ser o filme mais próximo, não é? do filme Guerra. Mas há outros, sem ser o Pedro Costa, por exemplo, há o Nono, do Manuel de Oliveira. Sobretudo na utilização de atores e de personagens que esses atores desempenharam no filme de Oliveira. Não é? Estou a falar do Luís Miguel Sintra e do Diogo Doria, não é? Que entram nos dois e que fazem papéis muito semelhantes, ainda que não tenham
ainda que se refiram a personagens que não têm o mesmo nome, mas percebe-se que se está no mesmo universo. Guerra é um filme que acompanha um processo de loucura e de progressiva marginalidade de um ex-combatente do ultramar, o Manuel. É uma ficção também ancorada na realidade, que o ator José Lopes estaria a viver no momento da rodagem. Não é? Na vida real, o José Lopes morreu numa situação, morreu em situação de rua, não é? Morreu numa tenda em dezembro de 2019, e esse caso mediático foi muito chocante, não é? Em 2019. E então o processo da personagem ficcional Manuel acaba por se cruzar com o processo que o próprio ator José Lopes estaria a viver na vida real. Isso é que é particularmente angustiante. Não é? Nós saímos deste filme com um grande aperto, não é? Porque percebemos que aquilo tudo não é ficção, aquilo é verdade. Não é? Pronto, então, como eu dizia, são 3 filmes muito, muito diferentes, e então eu começaria por perguntar ao Camilo Sousa como apareceu Sonhámos um País, como surgiu o filme, o que é que nos pode contar da construção deste documentário? Bom, este filme começa com uma conversa com uma das pesquisadoras do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, o SES, e da necessidade que eu tinha de contar esta história com os outros 2 amigos meus. Porque o pós-independência deixou de se falar sobre o que foi essa luta de libertação em Moçambique. Escondeu-se muita coisa, ainda hoje há muita coisa que não é contada. E isso era a altura de eu contar, nem que fosse para arquivo, esta história que eu tinha comigo e carregava comigo, verdade. Não podia falar com qualquer pessoa e fui contando à Isabel. Entretanto, eu adoeci, estive gravemente doente, e foi um momento de deixar esta memória. E começamos a filmar. Filmávamos meia hora por dia, por vezes 1 hora, quando eu conseguia falar. E fomos avançando, sempre pensando numa pesquisa, para guardar essa memória. Nunca num filme como este. E fomos andando e fomos vendo que poderíamos, na verdade, fazer alguma coisa que pudesse ser mostrada nas salas de cinema. Encontramos o Pedro Borges, que é o produtor do filme, da Midas Filmes, que nos deu um grande apoio e que permitiu então que se fizesse o filme. Recebemos um financiamento para pós-produção do ICA, e pronto, e assim conseguimos chegar a este ponto. Posso dizer que toda a rodagem foi feita com fundos próprios, com amigos que quiseram ajudar, que fizeram sem dinheiros, que fizeram câmara, fizeram som a custo zero,
e os equipamentos eram equipamentos nossos, já trabalhávamos em cinema há bastante tempo, né? E foi assim que nasceu este filme. Foi na verdade, a intenção era mesmo de guardar esta memória, de utilizar o cinema como memória. E isso viu-se na estreia do filme. O filme passou na Culturgest, no grande anfiteatro, a sala estava completamente cheia. Uma semana depois voltou a passar na sala mais pequena, também completamente cheia. Portanto, houve um grande interesse em, pela primeira vez, se ouvir falar do que se passou, de um cheirinho do que se passou no pós-independência, logo nos primeiros anos de independência. Na altura já tinha começado a guerra no norte de Moçambique, a terceira guerra no norte de Moçambique. E o filme também ajuda a perceber o que se está a passar hoje. Os conflitos que vêm desde a colonização ainda hoje se repercutem no nosso país com esta nova guerra pelas riquezas do país, principalmente agora o gás natural e o petróleo. E pareceu-me que era um momento de reflexão para pensarmos no que foi o nosso passado, como não só colonial, como o nosso passado na luta pela libertação de Moçambique, do colonialismo português, e conseguirmos entender como devemos caminhar para que finalmente acabem os conflitos raciais, acabem os conflitos tribais ou étnicos e podemos avançar para um país próspero, um país verdadeiramente independente, porque o que temos hoje não tem nada a ver com aquilo que muitos de nós lutamos, tem a ver com interesses outros, que não o de libertação económica, social e política do povo moçambicano. Exato. Eu queria perguntar-lhe em relação ao título, Camilo. Sonhamos um país, sonhamos que utiliza-se o pretérito perfeito, não é? Quer dizer que é uma ação que acabou, ficou no passado, não é? Ficou no passado e aí ficou. Não é temos sonhado, não é o presente, não é sonhamos um país, é sonhamos. É um filme pessimista ou como é que há pessimismo nesta forma de olhar a Moçambique de hoje? Ou... Olha, se continuarmos como estamos, é evidente que chegamos ao fundo do poço, né? Nós já não somos exatamente um país, somos um pedaço de terra com vários povos que não têm exatamente um governo, têm umas pessoas que estão lá e que dirigem como entendem, não há qualquer participação do povo, né? Existe uma Assembleia Popular que o que faz é uma Assembleia da República que o que faz é tentar gerir para os seus bolsos aquele país que é riquíssimo. E então, a questão era esta. Nós fomos para a luta de libertação, fomos guerrilheiros, e cada um tinha
como é evidente, o seu objetivo, né, no fundo, era, na realidade, a libertação do país, mas cada um tinha os seus interesses pessoais. Né? Pronto, tudo bem, acho que as pessoas lutam pelo seu bem-estar individual, estou de acordo com isso. Mas o problema é que nós não... os ideais que nós tínhamos, os ideais fundamentais, foram completamente esquecidos após a independência. E foi todo um processo de apropriação daquilo que eram as riquezas do país para um grupo de pessoas que, por acaso, eram os dirigentes da própria Frente de Libertação de Moçambique, que, na verdade, lutou por essa libertação. E criou-se um regime absolutamente neoliberal, de um capitalismo absolutamente selvagem e que foi destruindo, foi corrompendo, foi corroendo o país pouco a pouco. Os pobres ficaram cada vez mais pobres, os ricos enriqueceram de uma maneira incrível. Há pessoas em Moçambique, Moçambique é o país mais pobre do mundo, há pessoas em Moçambique que têm fortunas completamente loucas. Ninguém se consegue perceber como é possível roubar tanto dinheiro em tão pouco tempo. E, pronto, e o filme é um pouco isso, é um pouco tentar dizer que lutamos, sonhamos e é preciso reverter a situação. Não podemos continuar a viver naquelas situações. Não há liberdade de expressão neste momento, não há liberdade de imprensa, há jornalistas que são abatidos, são expulsos regularmente. Ainda agora há pouco tempo foi expulso um jornalista por relatar episódios da guerra que nos aflige a todos, e vivemos nesta situação de... A nossa independência, na verdade, foi uma independência para alguns que queriam enriquecer apenas. Está bem. Muito obrigado, Camilo. Eu agora vou mudar de interlocutor, vou falar agora com o Basílio da Cunha, e queria lhe perguntar também acerca de como é que surgiu este filme, não é? O que é que me pode dizer sobre o fim do mundo? Como é que foi? Como é que surgiu a ideia? Como foi o processo de escrita e de realização deste filme? Olha, o fim do mundo é o fruto também dos outros filmes que eu fiz na Rubleira, porque já estou lá há 12 anos e já fizemos 3 ou 4 curtas, fizemos alguns trabalhos que nem sequer saíram, mas que foram os laboratórios assim para treinarmos algumas coisas, e essas longas, e eu, enquanto estávamos a filmar umas brincadeiras que fazíamos quando entre as longas e entre as curtas, filmei, imaginei uma pequena série com vários grupos do bairro, e filmei esses putos que tu viste no filme, e estava com a ideia de escrever uma história sobre resistência. A ideia era... tinha acabado de ver aquela série Stranger Things, que era aqueles teen movies, era uma série com referências àqueles filmes dos anos 80, 90, onde havia sempre aqueles trios de adolescentes que salvavam o mundo de um inimigo exterior, normalmente extraterrestre ou algo assim. Eu queria fazer o nosso filme de extraterrestre, só que em vez dos extraterrestres eram retroescavadoras, e o inimigo era a Câmara Municipal da Amadora, que queria varrer o
o bairro da Reboleira, só que aquilo que aconteceu é que entre o momento em que eu escrevi e o momento em que eu estava a filmar, já não eram putos, eram adolescentes, e aquela história da inocência que permitia, no fundo, aquela pequena revolução dentro do bairro, onde basicamente crianças iam fazer aquilo que os adultos não conseguem fazer, que é unirem-se contra o opressor. Tive que modificar a história um bocadinho em cima da hora e comecei a desenvolver uma história que no fundo retrata o fim deste bairro, o fim deste mundo, o fim da inocência, com uma personagem completamente fictícia, que é a personagem principal, que retrata simplesmente uma realidade que existe muito no bairro, é a realidade de rapazes que com 7, 8, 9 anos tiveram que ir para aqueles internados, como é que eu não me disse, já não me lembro, aquelas des internats, é o nome no francês, aquelas prisões para jovens, já não sei o nome disso. Bem, e o rapaz volta e encontra o bairro completamente mudado, o bairro a ser destruído. Instituição de correção, não é? De correção. Exatamente, é isso. Onde não conseguem corrigir muita coisa, aliás, muitas vezes os rapazes saem muito pior do que lá entraram. E pronto, basicamente foi isso. Uma das ideias que guiou o filme é aquela sequência final que vem de uma música do I Love Cabo Verde Show, que são aquelas músicas dos anos 70, 80 das quais eu gosto muito. Eu queria celebrar também essas músicas, porque na Reboleira tem muito músico que veio naqueles anos e que foram completamente esquecidos. Eu tenho a sorte, ao parar neste ou naquele café, de presenciar artistas geniais que são, para mim, os equivalentes de um James Brown ou do Al Green, mas crioulo, pronto. E queria celebrar essas músicas, por isso é que essa banda sonora também. E bem, porque eu estava a falar disso? Porque essa montagem em paralelo era uma das ideias que já tinha nascido antes do filme ser realizado, e o resto fomos criando juntos, né? Porque são filmes assim coletivos, onde os atores são moradores, reescrevem o filme também durante o processo de filmagem, e pronto, é isso. Mas o processo de construção do filme parece-me ser bastante semelhante ao do Pedro Costa no Quarto Banda, não é? Que ele também foi para o Casal Ventoso conviver com pessoas que eram reais e que ele queria registar o cotidiano de um bairro que estava a desaparecer. Mas eu não queria insistir muito nisso. O que eu queria, assim, era falar de uma questão que também me parece bastante interessante, ainda que um bocadinho pode servir também de apresentação do filme, que diz respeito a territórios linguísticos. Não é? É um filme totalmente falado em Cabo Verde, não é? Fala de uma espécie em crioulo cabo-verdiano, sim, exato. Eu não sei o que é que disse, eu perdi-me. Mas estava a dizer que é totalmente falado em crioulo de Cabo Verde, com algumas exceções que são importantes. O português é a língua da autoridade, a língua da polícia, é a língua da televisão, não é? E então há ali uma espécie de ilha, não é? Como se houvesse ali uma ilha de Cabo Verde muito próximo da capital portuguesa, não é? E então queria ouvi-lo falar disso, como é que foi escrever este texto, um texto com tantas nuances deste género, não é? Linguísticas até. Bem, há várias questões dentro da tua questão, mas concretamente a escolha do crioulo para mim é óbvia, já que é a língua que os atores se calhar mais praticam no dia a dia. Vem também de uma frustração, porque como consumidor de filmes, eu tenho uma certa frustração quando vejo filmes sobre bairros e que vejo atores e que eu consigo perceber que eles não são do bairro. Tenho uma frustração quando a história tem que ser um branco que chega
no bairro e descobre o bairro para termos uma espécie de referência no ponto de vista e da visão que o realizador propõe. Eu queria fazer um filme que vem de dentro. Quando eu digo que vem de dentro é que pronto, vivo lá e é escrito através de coisas que eu vi, de coisas que eu ouvi, e na rodagem há um espaço muito grande para as pessoas terem um espaço de liberdade para também fazerem propostas no improviso. E, no entanto, aquela improvisação pede um trabalho enorme, porque é como o jazz. Eu acho que tem alguma... Para teres o caos durante a rodagem, que é aquilo que eu procuro, é um trabalho de fundo enorme antes do filme acontecer. Mas é um processo muito estranho, porque eu escrevo no francês, e as falas são escritas numa linguagem de rua francesa, que é a linguagem que eu pratico, pronto, que é a minha cultura, né, do rap francês e essas coisas todas, e que no fundo tem muitas parecências com o crioulo na dinâmica, nos bate-bocas, e no momento da rodagem o que acontece é que, de todas as formas, ninguém lê o guião, porque eu não dou o guião e só funcionamos com objetivos, que cada ator tem um objetivo, mas não sabe o objetivo do outro ator, e é interessante porque o ator não está a pensar na forma como ele devia interpretar uma emoção ou um papel, ele está a reagir àquilo que está a acontecer à frente dele, e é genial porque acabamos por ter surpresas geniais, e no entanto há algo no ritmo da cena que estamos a filmar muito próximo daquilo que tinha sido escrito. E imagino que houve surpresas também, não é? Muito boas, porque depois o crioulo tem uma poesia, tem uma forma de expressar também. Isso é uma celebração também dessa língua, e isso traz comédia e poesia toda a hora. Imagino que sim. Mas modificou o guião por causa de... Não modifica muito. No fundo, por exemplo, a maior parte das cenas que eu escrevi, como são coisas que eu vi, são escritas para aquelas personagens. Muitas vezes o que acontece é que, se vamos lançar uma conversa sobre o Euromilhões e os sonhos desses putos, eu já sei mais ou menos que esse puto vai falar daquilo e o outro vai... Bem, ou seja, temos algo muito próximo daquilo que foi escrito. O genial é que fica muito melhor, porque a forma como eles vão reformular as coisas é sempre muito mais poético, muito mais bonito do que aquilo que foi escrito. Exato, está bem. Pronto, muito obrigado. Eu agora passava para os dois últimos realizadores que eu tenho aqui do filme Guerra, a Marta Ramos e o José Oliveira, e começavas justamente pela primeira questão, que é como é que surgiu este filme, não é? Como é que surgiu este projeto, o Guerra? Boa noite a todos. Agradeço em primeiro lugar o convite para participar na mostra, é muito importante para o nosso filme. E também as palavras de João, que acho que foram muito apropriadas, também de maneira como resumiu, sobretudo a questão da realidade do ator principal, que eu acho que, pronto, na minha opinião, daqui a bocado vamos explicar, mas é tão importante esse lado realista da personagem e de Lisboa e do próprio país, do que a guerra colonial. Acho que é tão importante como uma luta entre os dois. Portanto, este filme começou pela nossa amizade ao José Lopes, ao ator, não é? Ele, pronto, como tinha dito, já estava desempregado há vários anos, ia fazendo pequenos papéis em filmes de amigos, de pessoas que ele conhecia na Cinemateca, em lados que ele ia de cinema, e muitos jovens que estavam a estudar cinema conheciam-no e ficavam mais ou menos fascinados e convidavam-no para fazer filmes da Escola de Cinema. Há muitos filmes da Escola de Cinema da Amador. E pronto, nós tínhamos feito um filme chamado Longe, em 2016, que era mais ou menos uma média-metragem, que tinha mais a ver com a biografia dele, no sentido mais, ou seja, a relação com a filha, muito mais biográfico. Pronto, fizemos este, o filme, pronto, foi mostrado em alguns festivais, que aquilo correu mais ou menos bem. E depois perguntámos o que é que ele queria fazer, não é? Porque estávamos sempre ao serviço dele, também não tínhamos, pronto, grandes ideias para uma ideia forte que ele sugeriu foi precisamente estes traumas e estes pesadelos dos veteranos, e como ele conhecia também muita gente em Lisboa, onde morava, portanto ele tinha muitos relatos de pessoas, ele não esteve na guerra, mas assistiu muitos relatos, e depois fez uma pesquisa muito
profunda em bibliotecas e com psicólogos que eu conhecia. Portanto, fez esse trabalho de casa e depois o Zé Oliveira e o Zé Lopes foram construindo uma base de um argumento que na verdade depois nós fomos trabalhando por fases. Durante um ano gravámos 3 ou 4 dias aqui, 3 ou 4 dias ali, e a história também foi ganhando forma com o contacto das pessoas que depois entraram como atores e como, pronto, que acabaram por construir cada fase do filme com o seu contributo, nomeadamente precisamente na reunião de veterano. Tudo aquilo foi construído, nós tínhamos uma ideia de chamada e de convívio, mas aquilo resultou da reunião daquelas pessoas, de 2 ou 3 dias a preparar, a saber o que é que eles achavam da maneira como deviam de fazer as coisas. Temos feito uma pesquisa, mas eles depois contribuíram com muitas coisas. E foi realmente esse trabalho que foi feito. Aliás, a semelhança também dos outros filmes, foi essa contribuição de toda a gente que não participou. Sim. Eu se calhar, eu não sei se é do meu computador, mas eu estou com muita dificuldade em ouvir bem aquilo que vocês dizem. Não sei se há alguma maneira de tentarem aproximar-se mais do microfone ou qualquer coisa assim. Então, muito obrigado, muito obrigado. Bom, o que eu queria perguntar também foi como é que... Uma coisa que é comum em relação ao que o Basílio da Cunha esteve a dizer em relação ao fim do mundo é a questão da improvisação, não é? Parece-me que o filme também o texto, não é? O texto foi crescendo com base naquilo que o ator também contribuiu, não é? Com base naquilo que ele trouxe ao texto original. Como é que foi o trabalho com o ator? Como é que as coisas correram? Há vários tipos de atuação neste filme, não é? Um filme em que entra um bocado de tudo, é muito orgânico nesse sentido. Portanto, o Zé Lopes, havia uma grande cumplicidade connosco, ele é um ator, já fez muito teatro, já tinha feito algum cinema independente, e aí as coisas corriam normalmente, havia uma cumplicidade e o Zé sabia os textos, improvisava à maneira ele dele. também escreveu alguns textos, portanto também estava dentro do teatro. Sim, depois não havia a parte de não atores, aí já era uma coisa, um bocado como o Basílio disse, já era uma coisa em que quantas mais surpresas nós tivéssemos, melhor, não é? Tentávamos ir pelo melhor caminho, não é? Eles não eram atores, mas tinham vivido muitas situações que estavam a comentar, que estavam a dizer, portanto, e agradecemos todas as surpresas. Depois, acho que o filme tem um lado mais mítico, não é? Mais a ver com a história de Portugal, não é? E aí, como tu disseste, fomos buscar atores como o Luís Miguel Sintra, o Diego Dória, que venham do passado, são quase fantasmas, que venham dos filmes de Oliveira, da memória, da história de Portugal, basicamente. E que esses também escreveram aquilo que tinham no papel, fizeram sugestões fabulosas. O Luís Miguel Sintra praticamente disse-nos aquilo que você tem no papel, eu posso dizer com o olhar, e reduziu bastante aquilo que estava no guião. Pois. Está bem. Então, eu agora, se calhar, entraria no segundo tema, não é, da nossa conversa, que é a questão da memória, não é, do cinema como memória, e da câmara como registro, como testemunha, não é, como registro testemunhal. A câmara parece ser a testemunha de uma realidade violenta, passada e por fim contada, não é? No caso de Sonhamos um País e também de guerra, e é a testemunha de um cotidiano presente em dissolução ou em transformação, como é o caso de Guerra outra vez e de O Fim do Mundo. E agora a minha pergunta a câmara é uma testemunha ativa ou passiva? E porquê? Não é? O que é que me podem dizer sobre isso? Camilo de Sousa. No caso de Moçambique, a coisa ainda é mais, parece-me, ainda mais interessante, porque nós, como chegou a dizer o Godard, Moçambique é um caso único em que o país nasceu ao mesmo tempo que o seu próprio cinema. Não é? Então, o cinema está na base de uma ideia de país. Não é? Então, esse sonho que aparece no título, não é um sonho filmado.
não é? Sim. E, Pois, e, desculpa. então, diga-me. Sim. Eu sou um dos fundadores do Instituto Nacional de Cinema. Na verdade, a Câmara é, ainda hoje, dos elementos mais importantes que existe no dia a dia daquelas pessoas. Apesar da pobreza absoluta, a Câmara, quando chega, é sempre um elemento importantíssimo. Eu lembro-me que logo após a proclamação da independência, não se fazia nenhum evento, nenhum encontro com a população, fosse o que fosse, se não estivesse a Câmara, na altura não havia televisão em Moçambique, se a câmara de 16 milímetros não estivesse colocada no lugar. Fosse o que fosse. As pessoas adoravam ver-se, era a primeira vez que se viam. Moçambique é um país extenso, com várias tribos, várias etnias, várias línguas. Moçambique tem cerca de 15 línguas nacionais e 52 dialetos dessas línguas. Não tem nenhum dialeto, tal como em Cabo Verde, a partir do português. O português é a língua oficial, mas não há nenhum dialeto a partir da língua portuguesa, mas dialetos a partir das línguas locais. E o português é a língua que usamos para todos nós nos comunicarmos. Por exemplo, no filme vemos que a minha história passa-se no norte de Moçambique. Aqueles dois personagens do filme são macondes, que é uma tribo do norte de Moçambique, que não tem nada a ver com a minha tribo. Eu sou do sul de Moçambique. Falamos línguas diferentes. Para nos entendermos, temos que usar a língua portuguesa. Eu, por acaso, falo um pouco de Maconde porque vivi lá durante a guerra. Só por isso. E o cinema acabou por servir em Moçambique para o encontro entre comunidades que não se conheciam, não é? Acabou por ser um... Pois, o cinema juntava isso tudo. O cinema mostrava-nos a nós próprios quem era o meu conterrâneo que vive nem muito longe, por vezes a 100 quilómetros do sítio onde eu vivo, mas falamos línguas diferentes. E o cinema ajudava isso. Não havia televisão, como eu disse, e o cinema era, na verdade, aquilo que nos ligava. O cinema teve um papel fundamental na criação de uma unidade nacional em Moçambique. As pessoas não se conheciam porque o sistema colonial separava essas tribos, proibia inclusivamente que as pessoas de tribos diferentes se encontrassem. Proibia as línguas nacionais. Ainda hoje essas línguas são poucas delas são escritas, são faladas, mas durante muito tempo, durante todo o processo colonial, era proibida a utilização das línguas nacionais, né, por favor da língua portuguesa. E pronto, e o cinema foi ajudando neste processo de inclusivamente dizer às pessoas que éramos independentes, que tinha acontecido a independência. E foi tudo a partir do cinema. E é um dos casos raros, e o Godard é, na verdade, a pessoa que foi lá. O Godard, o Jean Rouch, o Rui Guerra e outros cineastas que passaram por lá, puderam provar que o cinema estava a nascer
ao lado de uma nação e a construir essa nação ao mesmo tempo. Isso foi um processo muito interessante, porque construímos o cinema, construímos o país, construímos o cinema e construímos a nós próprios. Eu aprendi cinema no Instituto Nacional de Cinema de Moçambique, que nunca existiu antes, porque Portugal não fez em relação ao cinema, não fez absolutamente nada em Moçambique. E então foram cineastas que vieram de outros países, principalmente toda a gente fala em, quando se diz o cinema foi criado por estrangeiros em Moçambique, não foram nem cubanos nem russos, foram americanos, foram canadianos, foram britânicos, foi o Rui Guerra que foi a pessoa que deu o arranque para se construir o cinema, não havia equipamentos, não havia nada, todos os equipamentos que havia em Moçambique voltaram para Portugal, eram de produtoras portuguesas, e pronto, e foi assim que fomos andando até, e porque não havia televisão, fazíamos um jornal semanal, feito em 16 milímetros, que passava em todas as salas de cinema. E era impressionante a forma como isso acontecia. As pessoas compravam um bilhete para ir ver o filme de ficção que passava, americano, sei lá, francês, coisa, português, e saíam, não viam o filme, viam o documentário, o Cuxacanema, que era um newsreel, de 10 minutos, viam o documentário e saíam da sala, porque queriam era ver-se do cinema. E foi isso, e como digo, não acontecia nada em Moçambique sem aquela câmara de 16 milímetros. E depois as pessoas foram inventando coisas, foram criando. Lembro-me que uma vez o Godard foi a uma aldeia onde nunca tinha, foi logo depois da independência, nunca tinha passado por lá um fotógrafo. E ele, na altura, estava a fazer umas experiências com o Polaroid e passou o dia nessa aldeia e fotografou uma série de pequenas coisas do dia a dia de uma aldeia. E entre elas fotografou um galo. E no dia seguinte voltou lá e expôs as fotografias todas. E foi uma loucura na aldeia as pessoas verem uma fotografia do galo da aldeia. Aquilo revolucionou a cabeça daquelas pessoas. O galo passou a ter nome, o galo já não era um galo, era um personagem da aldeia. As pessoas todas tocavam no galo, todas queriam acarinhar o galo, andavam com o galo ao colo. Deixou de ser um galo. Passou a fazer parte da vida. Não havia uma reunião das estruturas da aldeia em que o galo não estivesse. E o galo passou a ter vida, outra vida. Dentro da aldeia, inclusive. Mas há essa ideia de que o cinema tem um papel na construção de um país e também um papel na construção política de um país, não é? E na verdade isso é uma ideia que o Camilo recupera neste filme, não é? O Camilo quer ter uma voz naquilo que se está a passar, naquilo que se passou e naquilo que, num projeto de futuro, não é? Pois. Isso a Câmara nunca, sim, a sua Câmara nunca é passiva, é sempre muito ativa, não é? Pois, exatamente. E essa foi a razão porque
porque tive que afastar-me do país, não é? Porque pela forma como usava a câmara, não é? E usava a câmara como memória. E isso pronto, hoje vivo fora do país, não é? Em outro sítio, já vivi no Brasil, e agora estou aqui em Portugal. Mas essa câmara continua comigo, tenho muitos projetos para fazer. Em Moçambique, neste momento, por exemplo, a Isabel está recebeu um subsídio do ICA, concorreu e ganhou para fazer um filme também. Agora, ainda não o fizemos por causa do Covid. Mas vamos fazer vou começar a filmar dentro do tempo. Mas pronto, estamos ativos e sempre. Mas esta questão, é pena que temos pouco tempo, a questão da construção da nação, construção do país e construção de nós próprios como cidadãos foi com a Câmara. Está bem, muito obrigado, Camilo. Eu agora passava ao Basílio da Cunha, respeitando a ordem, para falar sobre este filme, O Fim do Mundo, que também acaba por utilizar a câmara como um testemunho de uma forma de vivência de um bairro. O filme O Fim do Mundo é um filme de travelings, não é? Tem muitos travelings. A sensação que dá é que a câmara está sempre atrás de uma personagem, ou atrás, ou ao lado, ou à frente, não é? Até aquele momento final em que é a câmara que passa pelas personagens, não é, Basílio? E é também uma câmara que está sempre entre as personagens e utiliza muito o close-up em reação também àquilo que os jornalistas têm vindo a fazer quando retratam um bairro, que é utilizar long lens, que são aquelas objetivas para filmar documentários da vida selvagem da BBC, ou seja, à distância. Muitas vezes os jornalistas filmam um bairro à distância, 300 ou 400 metros, e a ideia também é filmar de dentro, com uma proximidade que só tem tendo amizades, né, com a comunidade. E a primeira missão que eu acho que temos com uma Câmara é muito concreta, muito pragmática. Para mim tem a ver com salvar, tipo, documentar é algo que fica para a história, porque é uma realidade que é frágil e que desaparece muito rapidamente. Eu lembro, por exemplo, de uma parte inteira do bairro, bastante grande. Tinha ido para a Suíça durante 2 meses, voltei e já não estava lá, já não estava, é um sítio onde eu parava muito e já não conseguia ter a noção de onde estava aquela casa, onde estava aquele beco, onde já não. Então o cinema é muito pragmático, mas para mim é uma forma de guardar isso para sempre e numa visão assim mais alargada também tem a ver com inscrever na história de um país, à escala que é só um filme, né? Mas eu acho importante o cinema produzir heróis e personagens que conseguem inscrever certas personagens. No fundo não tem o devido lugar no cinema até agora, ou tiveram muito pouco. E acho que também o genial do cinema é também se calhar poder oferecer uma desforra nessa realidade. Na realidade muitas vezes ficamos a perder. Acho que é genial num filme conseguir oferecer às personagens que nós seguimos uma reviravolta, né? Que é aquilo que esses putos conseguem fazer o filme, que é destruir aquela retroescavadora. Por motivos diversos, né? Pode ser por amor, pode ser com uma visão política, pode ser
aquilo que for, mas sim, acho que há aquela questão de guardar, de salvar aquela memória, de inscrever aquela comunidade na história de um país. Ao nosso nível, os escritores fazem isso, os cantores, os poetas, todos nós temos que participar para fazer isso. E pronto, através da história, claramente oferecer aquela reviravolta. E eu gosto muito, por exemplo, vi há pouco tempo, não tem nada a ver com esse filme, mas vi há pouco tempo os filmes do Tarantino, que eu não tinha passado ao lado desde o Jackie Brown, que eu não tinha seguido muito bem aquilo que ele tinha feito, e vi o último, em que ele modifica completamente a história do Manson, que tinha assassinado a mulher do Polanski. Pronto, ele matou o Hitler, oferece ao Django um massacre eu gostei daquela ideia do cinema poder transformar a história. Sim. Sim, exatamente. E nisso é até parecido com aquilo que o Camilo estava a dizer há pouco, não é? O cinema ajuda... o cinema ajuda a construir uma identidade, não é? Quando ela, mesmo quando ela é heterogénea, está em transformação. Eu acredito que agora já me estão a ouvir bem. Não. Sim. Não? Eu sim. Pronto. Agora está. Pronto. Mas então, dizia eu que no fundo é uma ideia que aproxima a Câmara do Camilo da Câmara do Basílio, não é? Essa ideia de que o cinema registra para transformar, não é? Com uma ideia de uma testemunha ativa, não é? Uma testemunha ativa. E eu agora passaria então para a Câmara também como testemunha de um processo complicadíssimo, como é o processo da personagem Manuel no filme Guerra. Como foi esse processo de testemunhar aquilo que a Câmara mostra? Como é que isso correu? Eu se calhar ia pegar de uma outra maneira e Exato. de outra maneira, porque com todas estas referências ao cinema, como memória das coisas que gostamos, dos sítios por onde passamos, o processo de pós-produção do Guerra já foi depois uma grande parte, uma parte significativa depois do falecimento do Zé Lopes. E isso foi foi ao mesmo tempo muito doloroso de passar, mas ao mesmo tempo também um alento suplementar, ou seja, uma vontade muito forte de que o filme ficasse pronto, que pudéssemos partilhá-lo, e isso depois tornou-se muito precioso porque no momento em que o partilhámos, um comentário que pelo menos a mim e a Cláudia também nos preencheu muito foi tivemos 1h30 com o Zé na sala de cinema. E esse dar vida, que é o que no fundo estamos aqui a falar, esta memória viva que pode sentir de alguma maneira, não é a mesma coisa que estar, mas é outro nível, não é? E faz-nos quase tocar as pessoas e as emoções. E nesse aspecto foi um filme que também nos ajudou a lidar com essa despedida, não é? Exato. É um filme que ajuda a lidar com uma perda, não é? Exato. Bom, eu agora vou passar ao terceiro tópico que tenho, que diz respeito então à temática pós-colonial e sobretudo a processos de dar a ver uma realidade qualquer, uma realidade que está marginal ou que é marginal ou que está invisível. Não é? Camilo, o que é que me pode contar deste processo de dar a ver? Há alguma coisa que eu diria que é pedagógico no sentido bom do termo, não é? No seu filme, não é? O Camilo mostra
testemunhos daquela época e ao mesmo tempo comenta sobre as pessoas que dão esse testemunho. E há qualquer coisa que é pedagógico no bom sentido da palavra e que vem também das raízes do cinema moçambicano, não é? Porque o cinema serviu para que comunidades se conhecessem, não é? E que entrassem, para que as pessoas entendessem o país em que viviam, não é? Mais ou menos isso. E então, o que é que nos pode contar disso, de dar a ver? Que estratégias é que o Camilo utilizou no filme de forma consciente para dar a ver? Esta história ia ser sempre muito complicada em Moçambique. E não, eu não queria que ela fosse, que o filme fosse feito sem que eu explicasse às pessoas pormenorizadamente como aconteceu todo este processo comigo e com os meus 2 camaradas de guerrilha. Porque Moçambique é um país de silêncios que vem desde do tempo colonial, né? Do tempo do fascismo. E nós continuamos a viver em silêncio desde essa época até hoje. O silêncio existe. As pessoas não falam. As pessoas riem muito, brincam muito com as coisas, mas quando chega ao momento da verdade, ninguém fala. E eu achava que era importante ter esta forma quase que didática de apresentar a questão, né? No filme. E também porque o cinema é também em Moçambique um processo de educação. Existe uma coisa que é o cinema móvel, que é vários carros com um gerador, um projetor, um gerador e uma grande tela que anda de aldeia em aldeia a mostrar filmes, isto desde a independência. E é um processo educativo também. Este processo de mostrar os filmes não é só filmar, é também mostrar. E a Margarida Cardoso fez um filme muito interessante sobre isso, que é o Nascimento de uma Nação, o Cuxa-Canema, e que era também um processo didático, né, na construção daquele país. Por isso, esta maneira de relatar as coisas através do cinema e para que também que não haja qualquer possibilidade de deturpar, que é muito usual, deturparem a verdade. Em Moçambique há grupos que são utilizados para deturpar as coisas de forma a ter ganhos políticos. E pareceu-me que muitas pessoas que criticaram isso antes do filme estar pronto, que as pessoas que viram, não, estás a usar uma linguagem que não é exatamente a linguagem cinematográfica, devias encontrar outras formas de colocar esta questão, mas pareceu-me que era melhor, porque eu estava a fazer este filme para os moçambicanos, fundamentalmente, e precisava de detalhar algumas coisas para que o filme fosse entendido não como um filme contra
o governo do país ou contra. É um filme que queria apenas passar para as pessoas uma memória. Exatamente. Só isso. Exato, obrigado. Eu já agora aproveitava e colocava-lhe a última questão, não é? A última questão das 4 que eu selecionei, que tem a ver com a recepção do filme. Como é que este filme já foi visto em Moçambique? O que é que se sabe disso? Não foi visto. O filme não foi visto em Moçambique porque quando o filme passou em Portugal, logo a seguir devia ter passado em Moçambique, havia eleições presidenciais. E eu não quis misturar as coisas, não quis misturar o filme com as eleições presidenciais, porque as eleições foram fraudulentas, como sempre, não é? E eu não queria que pudessem dizer por causa do teu filme aconteceu isto ou aconteceu aquilo. E então o filme não passou. Entretanto, começa este problema do Covid e ainda não conseguimos passá-lo, mas quero muito que o filme passe este ano em Moçambique. Porque foi feito para Moçambique e para que as pessoas possam entender o que foi o nosso passado recente, né? Eu ainda estou vivo, mas quero muito que passe em Moçambique. E já teve reações de outros moçambicanos que viram o filme? E que reações é que foram essas? Quando passou na Culturgest, tinha bastantes moçambicanos, né? Entre o público, e eles gostaram muito e escreveram bastante sobre o filme. Acham que é a primeira vez que alguém de dentro do movimento aparece a contar o que se passou, porque ninguém conta. Toda a gente conta. Há muitos livros publicados, memórias dos antigos combatentes. Era tudo, o movimento era uma maravilha, era a melhor coisa que havia no mundo. Nunca ninguém contou o que se passava dentro, que não era tudo tão bem como dizem essas pessoas que escrevem as suas memórias. E então era a primeira vez que ouviam falar naquilo e foi importante para eles. As pessoas choravam e não acreditavam que se pudesse, que pronto, as coisas não eram todas tão boas como dizem, mas tive uma boa recepção aqui em Portugal, principalmente. Bastante. Claro que houve pessoas que não gostaram do filme, porque era contado por um guerrilheiro, que era um guerrilheiro que lutou contra o exército português. Pronto, mas isso é normal. Mas tiveram pessoas do exército português na plateia que aplaudiram e que, incluindo pessoas com quem eu tive contato nas matas de Cabo Delgado, ainda antes dos acordos para a independência. Portanto, nós encontramos-nos em Cabo Delgado fazendo acordos locais. Eu entrei primeiro no quartel de Moeda, que era o quartel mais importante em Cabo Delgado, em junho de 74. Mas o acordo só foi feito em setembro de 74. E encontrei estes militares, alguns oficiais, aqui e foram ver o filme. Muito bem. E eu agora vou alterar um bocadinho a ordem e vou passar para o filme A Guerra, para a Marta e para o José.
precisamente para falar do outro lado da guerra, não é? Do lado, aproveitando o que o Camilo estava a dizer, de ter tido ex-combatentes da guerra do ultramar na sua plateia. A perspectiva do filme Guerra é a dos traumas da guerra do ultramar. Não é? A perspectiva, pronto, vê-se o assunto desse lado. Não é? Desse lado. E então, aquilo que eu, ainda retomando a pergunta, é como foi o processo de dar a ver esta realidade? Porque é uma realidade, o processo que nós assistimos do Manuel, infelizmente, é um processo mais ou menos típico, não é? Da realidade de um ex-combatente da guerra do ultramar, que quando regressam começam lentamente a perder-se na realidade cotidiana. Como é que foi o processo de dar a ver? Como é que de dar a ver isto? Não é? Recolheram histórias reais? Como é que fizeram essa parte? A pesquisa, não é? Na pesquisa, porque nota-se que é uma história que condensa muitas, não é? Sim. Há evidente uma referência mais lá longínqua em filmes que nós já tínhamos visto, porque estamos a falar da guerra do ultramar, mas estes traumas, estes pesadelos são de qualquer pessoa que vai à guerra e que mata, e que vê matar, e que vê morrer, e que vê o amigo morrer. Portanto, há aqui até outros filmes, outras latitudes que estiveram lá, não é? Numa outra base. Mas depois existem, claro, contactos com pessoas reais que nós conhecemos, que normalmente era um tio, foi um tio meu, foi um tio de um outro amigo, foi um tio, pronto, eram pessoas, curiosamente não os nossos pais, não os diretos, não é? Aquelas pessoas mais parentes diretos, mas outras pessoas que provavelmente têm mais à vontade, diria eu, para falar com quem não é diretamente relacionado. E houve um encontro muito importante, que foi com o Sr. Alfredo Campos, que tinha uma data de memórias escritas, curiosamente não por ele, mas recolhidas e escritas por um cunhado dele, o António, que também participa no filme, o António Fernandes, e esse apanhado era basicamente, eu lembro-me, e é aquilo que retoma o personagem Manuel em muitas cenas do filme, a dizer eu lembro-me disto, eu lembro-me daquilo. Isso são tudo coisas que vieram da realidade, portanto, de um relato real, por mais estranhas e caricatas e impressionantes que possam parecer. E mesmo o álbum de fotografias, não é? Que abre o filme. O álbum é de fotografias o reais. álbum é uma miscelânea de três fontes diferentes, portanto, deste senhor que eu falei, do meu tio e de um outro tio de uma amiga nossa, que nós, no fundo, juntámos as fotografias que achamos mais fortes e depois criámos uma espécie de narrativa baseando. O álbum foi feito, acho que foi a única coisa que nós gravámos depois daquele período de um ano da rodagem, que foi em 2019, se calhar, foi mais na altura, e foi um álbum, o próprio álbum, fomos comprar lá à Feira da Lavra, um álbum antigo, tirámos lá aquilo que lá estava, e colocámos essa compilação de fotografias e depois surgiu aquela ideia de ser uma voz de criança a falar sobre aquelas fotografias, como na nossa, não sei se isso passa exatamente no filme, mas na nossa imaginação seria uma terceira geração, ou seja, o neto do Manuel, que descobriria aquele álbum escondido no sótão, ou qualquer coisa do género. E pareceu-nos importante essa coisa das fotografias, porque, no fundo, a fotografia, e relativamente à guerra colonial, é um testemunho nas casas das pessoas, ou seja, toda a gente que tem um pai ou um avô que esteve na guerra colonial tem uma coleção de fotografias da altura, nem que sejam 2 ou 3, ou um álbum inteiro. O meu tio tem 3 ou 4 álbuns de fotografias. E são realmente testemunhos muito impressionantes e que carregam muita memória e que essa memória está nas pessoas, não está escrita.
está nas fotografias, mas muitas das coisas não. Nós também fomos à procura para cada uma daquelas fotografias, pedimos às pessoas que as tinham de nos passar o que é que tinham associado àquilo. Portanto, aquilo que aparece também na boca do rapaz é aquilo que eles nos passaram, não foi nada, foi mesmo baseado nas histórias de cada um, nas histórias daquelas fotografias. Tá bem. E agora, mais uma vez a pergunta, como é que este filme tem sido recebido em Portugal? O que é que vocês já podem dizer sobre isso? Ele é muito recente, não é? Sim, o filme ficou acabado em janeiro ou fevereiro de 2020, portanto saiu mesmo na pior altura possível. Basta aquilo que aconteceu, aquilo que estamos vindo a viver, mas mesmo assim acho que a Pró fez um bom percurso, foi muito, principalmente foi acarinhado nos sítios onde passou. No DOC Lisboa tivemos a sorte de ele passar numa altura em que podemos ir mesmo às salas e de reunir as pessoas que tinham participado no filme, que foi uma emoção gigantesca. E na Mostra de São Paulo tivemos notícia, assim, até através de uma entrevista que nos fizeram, que o filme tinha esgotado, embora fosse uma edição online, que os ingressos tinham esgotado. É um bocado estranho, mas ficámos super contentes e tivemos várias recepções do filme de pessoas que viram e que ficaram muito entusiasmadas no Brasil, e isso também me deixou muito contente. E depois foi o DOC, no Porto, e pronto, e agora também estamos à espera de outras respostas e que possamos também vir a ter uma distribuição comercial quando isto melhorar, que possa estar aí no país, que possa ser visto, porque principalmente pela coisa que pode levar às pessoas aquilo que falávamos um bocadinho atrás, de invisibilidade, e eu acho que, pelo menos pelas pessoas que participaram no filme e algumas que já ouviram, toca um bocadinho nesse lado, de identificarem nessa dor e nesse trauma e de sentirem de alguma forma que estão a ser, que se veem ali e que as pessoas vão ver aquela circunstância. Eu acho que isso é importante. Sim, está bem. Muito obrigado aos dois. E agora, por fim, então falaria com o Basílio da Cunha sobre o fim do mundo e sobre estes processos de dar a ver. Nós na verdade já falámos de algumas coisas, não é? De dar a ver uma marginalidade, aquilo que não faz parte do mainstream, a estratégia de estabelecer um território linguístico, não é? Que nós já falámos, ou mesmo essa ideia do travelling que vai atrás de personagens que normalmente não têm ninguém atrás, não têm os olhos em cima delas, não é? Queria dizer mais alguma coisa sobre isso ou não? Não, é isso que a gente falou há bocado e para dar continuação à conversa sobre a recepção do filme, se calhar isso também foi uma coisa Sim. importante tanto a nível de, fui porreiro a nível de festivais, porque, por exemplo, a estreia do filme foi em Locarno, e eu insisti muito com os produtores para irmos todos, para irmos em família, né? E eu chamo família, ter os atores, o elenco principal, ou seja, éramos para aí uns 10 ou 15, aí foi muito giro porque Locarno é um festival pequeno e acabas por cruzar muitas vezes com o público e acho que os atores sentiram-se, e isso posso falar em nome deles, neste caso sentiram-se mega, mega orgulhosos de aparecer numa tela gigantesca, mas também depois nas ruas de serem fotografiados e de assinarem autógrafos e de receberem elogios e o Xandi, um dos três, dizia que ele em Locarno era alguém, já não queria voltar para a Reboleira porque ele sentia-se mesmo pessoa e eu achei bonita a ideia de que um filme, claro que não vai mudar o dia a dia, ou não quer dizer que ele vai fazer carreira no cinema, mas conseguir carregar um projeto às costas, ir até ao fim, já é obra.
para esse puto, por exemplo. Depois ainda ter o reconhecimento dos espectadores nos festivais. Insisti também muito quando o filme saiu em Portugal, para os jornalistas virem ter à reboleira, para não ser sempre o realizador que vai falar à televisão, à rádio, essas coisas, mas para eles virem mesmo e entrevistarem os atores. E os atores aderiram também e pronto, fizeram muitas entrevistas e foi bonito ver o bairro a ser falado, não pelos motivos pelos quais é falado normalmente, pela CMTV e essas tretas todas, mas sim pelo talento, pelo trabalho, pela dedicação que tiveram, pela união que mostraram e a dedicação que mostraram nesse trabalho. Isso não tem preço, porque isso são coisas que uma pessoa guarda para sempre. A autoestima do bairro estava em altas mesmo. Esse verão foi fantástico, porque depois disso ainda tivemos, quando tivemos a saída em Portugal, saiu no festival de... Caramba, agora perdi o nome, festival em Lisboa, Índia Lisboa, desculpa. E foi fantástico, porque tivemos a possibilidade de fazer uma antestreia com o bairro todo no São Jorge, que é um cinema histórico. Foi muito a giro também, íamos lá todos grifados, com fatos e essas coisas todas, foi bonito. Eu acho fantástico quando invadir, porque um festival de cinema muitas vezes não é que é reservado, mas é verdade que os filmes são feitos pelo mundo inteiro e depois acaba por ser uma niche, né? Que pertence a uma certa classe social, nem sempre, mas o geral, pronto, e é bonito sempre quando há uma mistura real, quando acontece essa estreia, de repente tens a reboleira inteira dentro do São Jorge. É incrível, é bonito e é fantástico para toda a gente, porque provoca logo um encontro especial, e não é só um filme que fala das pessoas, as pessoas estão lá e podem falar do filme com os atores. Pronto, eu achei isso incrível. Exato, é quando a margem se torna centro, não é? É quando a margem se torna centro. É isso. Tá bem. Pronto, eu não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, mas nós já estamos um bocadinho fora do tempo e por isso eu daria por muito bem empregue este tempo a mais e queria agradecer muito a vossa participação nesta conversa. Para mim foi uma enorme honra conhecê-los e falar convosco. E pronto, e daria por terminada esta sessão. Está bem? Obrigado, eu também agradeço e gostei muito de vos ouvir sobre os vossos filmes. E já agora, Camilo, estava a falar de um filme sobre cinema itinerante ou viajar. Como é que era o nome do filme? Fiquei curioso agora. Puxa Canema, O Nascimento de uma Nação. Que é da Margarida Cardoso. Da Margarida Cardoso. KUXA e depois Canema, KANEMA. Puxa Canema quer dizer cinema numa mistura de várias línguas moçambicanas. Cucuxa quer dizer nascer. Canema, cinema. Ok, boa. Não, obrigado a todos também. Obrigada. Muito obrigado também. Fiquem bem. Com licença. João. Obrigada, não vos retenho mais, muito obrigada mesmo, foi assim muito bom mesmo. É um insight de cada um à vossa maneira, do vosso universo, e é super rico, seguramente é super rico para acompanhar este foco, porque tudo que nós possamos transmitir aqui do vosso trabalho é maravilhoso.